Olá, ouvinte consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO. Notícias relacionadas ao mercado de consumo cabo-verdiano, rubricas que fomentam o exercício da cidadania e a sustentabilidade ambiental, dicas e casos de esclarecimentos. São esses os tópicos que compõem a pauta do programa Defesa do Consumidor e que semanalmente chega até si, quer seja através da rádio, televisão ou através das plataformas digitais. Portanto, fique na nossa companhia nesses próximos minutos e seja um consumidor informado. Para o programa de hoje temos os seguintes títulos em destaque. Mensagem comemorativa da Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ADECO no âmbito dos seus 27 anos de atuação em Cabo Verde. Na rúbrica Acreditar para Incluir, a socióloga Neila Delgado fala da inclusão em ambiente escolar. Mindelenses organizam passeata de confraternização festiva e pedagógica com foco nas crianças para reivindicar a segurança em Cabo Verde. Informação Jurídica fala do papel do sistema jurídico na garantia e proteção dos direitos do consumidor. A ADECO responde à dúvida de um consumidor sobre cobrança da taxa de animação em bares e restaurantes. Em Minuto do Consumidor, saiba como funciona a garantia de produtos de segunda mão. Em Mito ou Verdade sobre a ADECO, saiba-se para reclamar na ADECO é preciso ser associado. Direitos e deveres do cidadão consumidor, o dever de respeito e assunção dos compromissos. Na rúbrica Educação Financeira, saiba o que é independência financeira. Consumo consciente, no mês da reciclagem, pratique os 5 R's da sustentabilidade para diminuir a produção do lixo. E por último, a importância de associar-se à ADECO. No dia 20 de maio, celebramos com orgulho uma trajetória marcada pelo compromisso, pela ética e pela incansável luta a favor dos direitos do consumidor. A ADECO tem sido um pilar de orientação, proteção e transformação, contribuindo para uma sociedade mais justa e equilibrada nas relações de consumo. A Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ADECO, Eneida Lopes, veio para o programa de hoje felicitar a Associação e os seus 27 anos de trabalho em prol da defesa do consumidor cabo-verdiano. A ADECO está a comemorar mais um aniversário e já lá vão 27 primaveras da ADECO. A ADECO merece ser celebrada. Ela merece ser celebrada pela luta que ela abraçou, pela forma como ela abraça esta luta, esta causa do consumidor, quando todos os ventos parecem soprar contra, mas a ADECO, diante de todas as dificuldades, tem vindo a manter-se, a tentar manter-se firme. E isso graças a um grupo de pessoas. Eu falo desde as pessoas que conceberam inicialmente a ideia de criar uma ADECO e conseguiram criar. E depois dessas pessoas que mantiveram esta ADECO até hoje, até os 27 anos. A ADECO, podemos dizer que ela é a prova viva de uma palavra a dizer no mundo do associativismo, porque nós sabemos que o associativismo não é fácil, porque é basicamente um trabalho abnegado, um trabalho voluntariado. É basicamente isto. E na ADECO, essas pessoas, por mais adversidades que venham a aparecer, essas pessoas nunca abriram a mão desta causa. Estamos aqui hoje a comemorar 27 primaveras. E 27 primaveras, podemos dizer, muito bem conseguidas, se olharmos para as conquistas que a ADECO teve durante esse tempo, mesmo diante das adversidades. Nós conseguimos uma lei de defesa do consumidor, que pese embora careça neste momento já de revisão, mas foi o nosso primeiro marco, a nossa primeira conquista. E a partir daí vieram outras conquistas. Nós temos sempre uma palavra a dizer em vários conselhos consultivos de diversas áreas económicas. Nós funcionamos como um fator catalisador ou impulsionador, digamos assim, de criação legística na matéria da defesa do consumidor. Nós preocupamos-nos com a educação para o consumo através das várias transmissões que nós fazemos de rádio, televisão e até nas redes sociais. A ADECO tem conseguido firmar parcerias que, de uma forma ou de outra, se não fossem essas parcerias, se calhar a ADECO poderia estar
com um futuro, digamos assim, meio arriscado, meio comprometido. Mas são essas parcerias que nós temos firmado até agora, coesas, são também, porque a ADECO sustenta-se através dos seus sócios, são os seus associados, que neste momento, apesar de estarem inscritos apenas 3.000 associados, mas com esses 3.000 inscritos, a ADECO, e com a ajuda das parcerias, a ADECO tem feito e tem conseguido fazê-lo bem feito. Imaginemos então, nós no universo de pouco mais de 500.000, se tivéssemos muito mais subscrições na ADECO, o que a ADECO não conseguiria fazer? Se ela consegue apenas com 3.000 subscrições e as parcerias fazer o que é aos olhos de todos. Portanto, é a altura de eu, enquanto Presidente da Mesa da Assembleia Geral, voltar aqui a fazer um apelo, a reforçar a que as pessoas se associem à ADECO, porque a ADECO, a sua força, são vocês, são os consumidores. Se não fossem vocês, não existiria o motivo pelo qual a ADECO teria sido criada, e a ADECO está a caminhar a passos largos para cada dia conseguir mais e mais conquistas em prol desta causa. Associem-se e estamos todos de parabéns. Um bem-aja, parabéns a todos os consumidores cabo-verdianos. Inclusão em ambiente escolar é um princípio fundamental da educação contemporânea que busca garantir que todos os alunos, independentemente das suas diferenças físicas, intelectuais, sociais, culturais ou emocionais, tenham igualdade de oportunidade de aprendizagem e participação plena na vida escolar. A socióloga Neila Delgado faz uma abordagem mais aprofundada do tema na rúbrica Acreditar para Incluir. Olá, sejam bem-vindos à rúbrica Acreditar para Incluir. Hoje iremos falar sobre a inclusão no ambiente escolar. A inclusão, no seu todo, procura assegurar o acesso, a participação e o sucesso de todas as pessoas em um contexto regular no ambiente escolar. Neste contexto, cada aluno é único, com características próprias e valores que o tornam diferente e especial. A educação é um direito constitucional de todos, sem exceção. Incluir não é só estar dentro do espaço escolar, é o aluno se sentir incluído nas atividades, melhorando o seu desenvolvimento socioemocional e psicológico. Toda criança desenvolve competências indispensáveis à sua participação nos diversos contextos da vida. O professor deverá identificar com clareza o que pretende que os seus alunos aprendam e equacionam opções e caminhos alternativos facilitadores dessas aprendizagens. Os materiais e os recursos a utilizar devem ser flexíveis e variados, de modo a oferecer os meios de apoios necessários para que os alunos possam aceder, analisar, organizar e sintetizar os conteúdos estudados, demonstrando a sua compreensão e habilidades. Nas escolas regulares, deve-se abrir espaços de reflexões e de ação, onde os seus diretivos, técnicos e docentes estejam preparados e dispostos a buscar recursos didáticos que necessitam para ensinar a todos, apesar das suas diferenças, limitações, carências, variabilidades cognitivas ou condutuais que manifestam. Quando um sistema escolar falha na inclusão, toda a sociedade perde, pois a falta de estrutura acessível impede o simples ato de aprender. E se para muitos frequentar uma escola é um desafio, o resto acaba sendo uma batalha desproporcional. Quando pais encarregados de educação são forçados a lutar para incluir seus filhos dentro do sistema de ensino que não é acessível, há um desgaste físico, psicológico e emocional que por vezes acaba por desistirem de tanto encontrar entraves. Precisamos de uma cultura de acesso, onde o ambiente realmente promova a inclusão. É preciso lembrar que quando falamos de acessibilidade, não falamos apenas da estrutura. É muito mais que rampas, e sim pelas nossas atitudes.
É necessário ter diretrizes que considerem a diversidade no ambiente escolar, como as práticas pedagógicas, os recursos escolares e a formação dos profissionais. A educação, em sua essência, deveria ser o berço da inclusão, onde todos se veem e são vistos como parte de um coletivo. Estudos demonstram que um ambiente educacional diversos e inclusivos, todos os alunos saem a ganhar, pois eles desenvolvem senso de justiça social e habilidades socioemocionais, o que contribui para uma sociedade mais empática e inovadora. Construir um ambiente escolar inclusivo não é fácil, requer compromisso de todos. E neste caso, precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade. É preciso ter coragem para reconhecer os erros e continuar seguindo o caminho em busca de conhecimentos. Estar no lugar do educador muitas vezes significa aprendizado constante. Precisamos ter a responsabilidade de acolher. Afinal, a deficiência é só uma condição do ser humano, que por si só não define o potencial do aluno. É necessário investir mais em iniciativas educacionais que tragam reflexões, que aproximam vivências e que reconheça, valorize e normalize as diferenças. Os educadores, estudantes, família, comunidade escolar, pessoas com e sem deficiência, todos têm um papel importante no ambiente educacional. Portanto, não é o aluno que se deve adequar à escola, mas sim a escola que deve se preparar para receber o aluno. Ou seja, são feitas mudanças no ambiente escolar para que essas diversidades sejam acolhidas na qualidade educativa, onde todos aprendam da mesma forma. Todos os alunos devem conviver da maneira inclusiva dentro do ambiente escolar e todos os profissionais devem garantir esse processo. Incluir é desafiador, mas o resultado deste trabalho diário transforma uma vida. A insegurança em São Vicente tem aumentado nos últimos tempos devido a uma onda de assaltos que tem assolado diferentes pontos da ilha. Neste sentido, no dia 1 de junho, uma equipa de cidadãos mindelenses pretende organizar uma passeata de confraternização festiva e pedagógica que, segundo o organizador David Leite, tem como objetivo sensibilizar a população cabo-verdiana, bem como enviar uma mensagem ao Poder Central para que sejam atendidas as preocupações dos cabo-verdianos no que tange à criminalidade. A atividade faz uma ponte entre crianças e segurança, porque, segundo afirma, acreditam que os mais pequenos devem crescer num ambiente mais seguro. O objetivo desta passeata, desta jornada de confraternização festiva e pedagógica, que é o título que lhe damos, é sensibilizar a população, não só de São Vicente, mas também de Cabo Verde, para uma problemática que já nos afeta a todos e já de há um tempo esta parte, e sobretudo mandar um recado, uma mensagem ao Poder Central, essencialmente ao Poder Legislativo e ao Poder Judicial, para que sejam tidas em conta as preocupações dos cabo-verdianos no que tem já a criminalidade. Existe na mente das pessoas uma preocupação real que tem a ver com a impunidade, ou pelo menos um sentimento de impunidade, no que diz respeito ao tratamento de casos de crimes, de delinquência, e essa sensação não cai do céu, é uma realidade, e nós queremos que o Dia da Criança seja uma ocasião para enviarmos essa mensagem, mas em festa. Não se trata de uma manifestação de ódio ou de raiva ou de descontentamento que se traduza em alguma tensão. Pelo contrário, nós queremos que seja uma festa em que todos participem e que todos convivam para que a mensagem passe en douceur, como se diz em francês, e que chegue ao seu destinatário na praia para que se saiba que é preciso fazer alguma coisa. As crianças, a ideia de fazer essa ponte entre criança e segurança não é apenas uma questão de rima, nem é uma brincadeira. É que nós consideramos que as nossas crianças, os mais pequenos, os nossos filhos, devem crescer num ambiente mais seguro, mais sereno e tranquilo, e esse ambiente está a fazer falta neste momento. É essencialmente a segurança, mas é um recado que nós mandamos sobretudo ao Poder Judicial, para que um dia seja inscrito na agenda parlamentar
a temática das nossas leis para que não haja essa sensação de impunidade que as pessoas têm quando confrontadas com situações de criminalidade ou de delinquência. Não é difícil. Seria bom que um dia os nossos deputados inscrevessem na agenda parlamentar esta questão para debate e que sejam alteradas as leis. Nós sabemos que é do Parlamento que emanam as leis da República, portanto, é lá que a questão deve ser tratada e nós queremos que essa mensagem passe de uma maneira serena, tranquila. Nós pedimos aos poderes públicos que não considerem as vozes críticas da sociedade civil como subversivas, mas como parceiras. Nós queremos ser parceiros da polícia, queremos ser parceiros da justiça, queremos ser parceiros do governo para que as coisas se resolvam a contento e que nós vivamos numa sociedade mais segura, onde a impunidade não seja prática. Ou seja, juntando só com o que o meu colega está a dizer, nós queremos ser cidadãos ativos, desempenhar o nosso papel de cidadão, ajudando o poder no que nos cabe a todos. É pedagógico no seguinte sentido, é que nós, quando falamos em passar uma mensagem, transmitir uma mensagem e conviver em torno dessa mensagem, o evento torna-se pedagógico. No périplo que nós vamos fazer pelas zonas suburbanas, estão previstas algumas paragens, 3 pausas, onde nós descemos dos nossos veículos, seja bicicleta, moto ou automóvel, para conviver com as populações locais em torno de algumas mensagens que nós entendemos que convém passar e socializar com as populações. Não vamos ser pretensiosos e dizer que vamos levar mensagens. Nós vamos interagir em torno de algumas mensagens do género: não comprar coisas roubadas ou de origem duvidosa, não dar guarida nem proteção a delinquentes, denunciar, se for necessário, criminosos notórios que sejam conhecidos na zona, manter os nossos jovens afastados dos ambientes ligados à droga, chamadas bocas de fumo, quebradas, etc. Manter os nossos jovens longe desses ambientes, que a família deve cumprir o seu papel. Mas esse é um outro debate, que virá num outro contexto, mas este é um ponto de partida para muitos debates sociais que convém fazer. O Estado tem o seu papel a desempenhar, mas a família, enquanto suporte, enquanto base da sociedade, está com tendência a abdicar do seu papel. E isso cria muitas dificuldades, porque se na família não houver essa consciência de que ela é a base, o suporte da sociedade inteira, nós teremos muitas dificuldades em lidar com essa situação. Mas, como eu dizia no início, este evento é direcionado às crianças. Ele foi concebido sob o signo do Dia da Criança e nós vamos ter as nossas criancinhas como foco. E no desfile que vamos fazer, que será de bicicletas, motociclos e automóveis, as crianças serão colocadas à cabeça do desfile. A seguir virão os pais que os acompanham e, de imediato, os motociclos e depois os automóveis e, eventualmente, autocarros para pessoas que não estejam veiculadas, para que ninguém diga que foi deixado de fora. Somos acompanhados por uma ambulância dos bombeiros. Para a eventualidade de alguma queda ou de algum mal-estar, temos uma viatura com música que nos acompanha com a música de Cabo Verde. Só queremos música de Cabo Verde porque até pensamos que isso seria um excelente roteiro para os turistas que nesse dia estejam em São Vicente. Vamos contactar os hotéis, as agências. Se houvesse um navio de cruzeiros, por que não? Porque nós queremos um ambiente realmente festivo. A parte reivindicativa é que é nossa, exclusiva, mas a parte festiva é de nós todos. E isso acaba por ser uma operação de charme para São Vicente, porque nós queremos um convívio muito ecuménico, muito universalista, muito cosmopolita, em que nós e as pessoas de fora possamos conviver em torno do tema das nossas crianças e da segurança que lhes devemos. Em uma sociedade marcada pelo consumo, torna-se essencial garantir mecanismos legais que protejam os cidadãos nas relações de compra e venda de produtos e serviços. O sistema jurídico surge nesse contexto como um instrumento fundamental para assegurar os direitos do consumidor e prevenir abusos por ambas as partes.
Portanto, nesta edição da rúbrica Informação Jurídica, a jurista Shirley Graça fala do papel do sistema jurídico na garantia e proteção dos direitos do consumidor. O sistema jurídico desempenha um papel crucial na proteção dos direitos dos consumidores. No centro da proteção dos direitos dos consumidores estão as leis que devem estabelecer regras claras para as relações entre consumidores e fornecedores, direitos e deveres de cada um. As leis também são essenciais para que, quando ocorra alguma irregularidade, como produtos defeituosos, cobranças indevidas ou práticas abusivas, o consumidor possa saber quais os mecanismos legais que deve acionar e como reivindicar seus direitos. Mas para que qualquer direito seja respeitado, é necessário que o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judicial funcionem juntos e na plenitude. Isso significa que, além de termos leis eficazes, é preciso que essas leis sejam rigorosamente executadas e que a sua aplicação seja garantida. Essa sinergia entre os três poderes é o que assegura a existência de um sistema jurídico robusto, capaz de defender e garantir os direitos dos consumidores. A defesa dos direitos dos consumidores deve ser assegurada por meio de mecanismos administrativos e pela atuação direta do Poder Judicial. Os órgãos de fiscalização, associações para a defesa do consumidor e demais autoridades devem atuar, cada um com a sua competência, para mediar conflitos, orientar os consumidores, sancionar quando infrações sejam cometidas e, quando o problema existe, o Poder Judicial entra em ação, assegurando que as leis sejam interpretadas e aplicadas de maneira justa e imparcial. Essa articulação entre estas diferentes instituições transforma a justiça em algo concreto e palpável. O sistema jurídico não é e nem pode ser apenas um conjunto de leis e instituições. Ele deve ser a base que garante que direitos sejam de facto respeitados. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Um consumidor foi jantar num restaurante e, quando efetuou o pagamento, reparou que foi-lhe cobrado uma taxa de animação artística. O consumidor quer saber se é obrigado a pagar essa taxa. A ADECO responde com a jurista Janiles Oliveira. Não existe uma lei propriamente dita que regula essa situação, o que significa que não existe uma obrigação legal para o pagamento dessa taxa. O Código de Defesa do Consumidor, contudo, traz o entendimento que o consumidor deve pagar pelo serviço, caso a cobrança esteja posta de forma clara, ou seja, essa informação deve ser passada de uma forma clara, permitindo que o consumidor possa optar por pagar ou não o valor no momento da escolha de frequentar ou não o estabelecimento. Essa taxa de animação chamamos cover artístico, que é cobrado quando no estabelecimento tiver música ao vivo ou outra apresentação artística. A cobrança é legal, desde que o valor seja fixo e que a referida informação esteja posta de forma clara e visível aos consumidores, seja no cardápio ou afixada na parede do estabelecimento. Essas são algumas formas como essa informação deve ser passada ao consumidor, para que no final o consumidor possa fazer a sua escolha. Respeitando este direito do consumidor à informação de forma clara e legível, o estabelecimento está legitimado à cobrança. Contudo, esta deve estar limitada ao valor previamente informado, sendo que qualquer quantia superior exigida deve ser
prontamente restituída ao consumidor. E nesta edição da rúbrica Minuto do Consumidor, Simone Delgado vem nos explicar como funciona a garantia de produtos de segunda mão. Minuto do Consumidor. Olá, sejam bem-vindos ao Minuto do Consumidor. Hoje respondendo à questão: comprei um produto em segunda mão, será que tem direito à garantia? A Lei de Defesa do Consumidor cabo-verdiano não faz nenhuma distinção entre um produto novo e usado, mas é muito importante conhecermos 2 pontos relevantes do direito do consumidor. Para que a lei seja aplicada, é preciso que haja uma relação de consumo, isto é, um consumidor que adquire um produto ou serviço para o seu uso pessoal, e ainda o fornecedor, aquele que exerce com caráter profissional uma atividade econômica que visa a obtenção de benefícios. Vamos a um exemplo claro. Você pretende comprar um computador usado, procura uma loja que vende computadores usados e efetua a compra. Neste caso, temos uma relação de consumo, pois a loja exerce atividade de forma profissional e com a finalidade de obter lucro, caracterizando-a como fornecedora. E você terá a garantia que poderá ser inferior à estipulada por lei. Agora, se você decide comprar ao irmão do seu colega de trabalho que é professor, nesta situação a negociação será realizada, mas não será regulada. O vendedor não exerce atividade de forma profissional. Não há habituabilidade no irmão do seu colega em comercializar computadores. Neste caso, não existe garantia. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. Para reclamar na ADECO é preciso ser associado? O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Para reclamar na ADECO é preciso ser associado? Verdade! Pois para poder apresentar uma reclamação na ADECO, o consumidor primeiro deve associar-se. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode associar-se à ADECO. Basta preencher o formulário na sede ou delegações, enviar uma mensagem para o e-mail informacão@adeco.gmail.com ou para a página da ADECO no Facebook, indicando que quer ser associado. O seu nome, o seu número de identificação, os contactos, telefone, endereço e e-mail, e informando a forma e o valor da cota que quer pagar, sendo a cota mínima sem escudos mensais. Do que está à espera? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando eu nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu nem vou trazote, eu vou cancelar. Não é agora, sinceramente. Yeah. Rapaz, acho que cancelam um gajo que ele voou, mano. Yeah. Rapaz. Não, vou te entender, porque onde ficar, queres alugar aquele casa. Vou te entender. Vais alugar aquele casa como estava. A nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não perder trabalho, mano. A gente tem que pôr um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pô, não é coisa, né? Vou saber, fica cool. Depois vamos falar. Senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Deve. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se que avisar você estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Minha sabia você de nascer. Minha está na série. Pode-me dizer você, o conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Nossa, muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Ora, me dizer você, tem 10 anos de experiência e eu me segui todo o programa da DEC, com o Estado bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Pois, lá que você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou no bem. Estou no bem, direto para lá, não vai? Estou no bem.
Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você já tem experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para me poder identificar qual que é a minha maleta. Você entende? Não. Agora não vai. Está bem pensado, bem pensado. Vino de todo crioulo, no pomo passeio, filho Deus vai levar no tetiga. Informa-se sobre o dever de respeito e assunção dos compromissos com a jurista Jânice Oliveira na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor. O consumidor tem o dever de respeitar os compromissos que assumem com os fornecedores de bens e prestadores de serviços, agindo de boa fé, honestidade e seriedade, para haver a confiança recíproca entre as partes, que devem comportar-se com a lealdade e honestidade, de maneira que não frustrem mutuamente as legítimas expectativas criadas ao redor da relação de consumo que existe entre o consumidor e o fornecedor ou o prestador de serviço, para que haja uma satisfação tanto para o consumidor como para o fornecedor de bens ou o prestador de serviços. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. A independência financeira representa a capacidade de sustentar o próprio estilo de vida sem depender exclusivamente do trabalho ativo, alcançando uma situação em que as receitas passivas cobrem todos os custos de vida. Mas informa-se mais sobre este tema com a economista Hermane Freire na rúbrica Educação Financeira. O que é independência financeira? Independência financeira é quando uma pessoa consegue viver com tranquilidade, sem depender de empréstimos, dívidas ou de ajuda constante de outras pessoas para pagar suas contas e manter seu estilo de vida. Em outras palavras, é ter o controle da sua vida financeira, sabendo exatamente quanto ganha, quanto gasta e conseguindo guardar dinheiro para o futuro e para imprevisto. Ser financeiramente independente não significa ser rico, mas sim ter segurança e liberdade para fazer escolhas, como mudar de trabalho, investir num sonho, viajar ou até ajudar outras pessoas sem comprometer o seu bem-estar. Como alcançar a independência financeira? Alguns passos importantes. Organizar suas finanças, saber quanto entra e quanto sai todo mês. Evitar dívidas desnecessárias, só comprar o que realmente pode pagar. Criar uma reserva de emergência, poupar um pouco todo mês para situações inesperadas. Estabelecer metas, saber o que quer alcançar e planear para isso. Investir no seu futuro, seja por meio de estudos, um negócio próprio ou investimentos financeiros. Por que é importante? Porque quem tem independência financeira tem mais paz de espírito, menos estresse com dinheiro e mais possibilidade de construir um futuro melhor.
Além disso, ajuda a quebrar o ciclo da pobreza e da dependência que atinge muitas famílias. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. No mês da reciclagem, pratique os 5 R's da sustentabilidade para diminuir a produção do lixo com a rubrica Consumo Consciente. Olá, consumidor consciente! Está de volta à rubrica que promove a adoção de hábitos de consumo consciente, pois saber é poder. E a adoção de hábitos de consumo consciente traz benefícios para o meio ambiente, para a saúde, para a sociedade e para a sua vida financeira. Ao consumir de forma mais responsável, você, ouvinte, está a contribuir para um planeta mais saudável, para uma sociedade mais justa e para o seu próprio bem-estar. Por essas razões, dedique uns minutos do seu tempo para ouvir o que hoje eu trago para si no consumo consciente. E nós aqui na ADEC nós acreditamos que toda a ação conta para um mundo mais sustentável. E neste mês estipulado para incentivar a reflexão sobre a importância da reciclagem, assinalado a 17 de maio, a ADEC incentiva a prática dos 5 R's da sustentabilidade para diminuir a produção de resíduos, uma vez que nós não temos capacidade de reciclagem de lixo e nem sequer se faz a separação do lixo em casa ou durante a recolha, a nossa melhor opção é reduzir a quantidade de resíduos produzidos por habitante. E no nosso país, a cada cabo-verdiano produz em média aproximadamente 800 gramas de lixo por dia, o que significa que produzimos aproximadamente 450 toneladas de resíduos sólidos diariamente, dentre os quais se encontram os resíduos plásticos. E nós, enquanto consumidores, nós temos um papel de extrema relevância em relação às questões ambientais e uma atuação correta para tornar o tema prioridade para a indústria de bens de consumo. E ao consumir de maneira consciente e diferente, comprando só o necessário, usando o item ou produto até o final da sua vida útil e deitando-o fora de forma correta, é possível sim diminuirmos a produção de lixo que nós, consumidores, produzimos. E para ter realmente comemorar em 17 de maio, Dia Internacional da Reciclagem, é preciso que haja um empenhamento maior de todos os envolvidos, independentemente do tamanho da ação de cada um. E hoje o Consumo Consciente reuniu dicas valiosas para incentivar os ouvintes a agir para produzirmos menos lixo, aplicando os 5 R's da sustentabilidade. E o primeiro R de todos é repensar. Você realmente precisa comprar um novo produto? Existe a possibilidade de emprestar, de trocar, usar, consertar, atualizar o que você já tem? Evite impulsos momentâneos e não deixe levar por publicidades. Valorize o que é realmente essencial. E se for comprar, questione se a marca escolhida está alinhada com o cuidado nas questões socioambientais. O segundo R é recusar. Diga não para itens supérfluos e de uso único, que produzem mais lixo, como bolsas de plástico ou palhinhas e talheres, pratos e copos descartáveis. Recuse panfletos e brindes que você não irá usar. Recusar itens que certamente terão o lixo como destino é simples e ajuda a reduzir a quantidade de materiais destinados aos aterros sanitários e possivelmente ao mar. O terceiro R da sustentabilidade é reduzir. Evite o excesso e o consequente desperdício. Vale para tudo. Planeie as suas compras. Diminua o uso de itens descartáveis. Evite impressões desnecessárias. Prefira produtos concentrados e com menos embalagens ou reutilizáveis e use os produtos até o fim da sua vida útil. O quarto R é reutilizar. Se possível, dê novas funções para materiais e embalagens antes de pensar em deitá-los fora. Use a sua criatividade. Potes de vidro podem servir para armazenar pequenos objetos. Garrafas de plástico podem virar brinquedos. Aquela toalha velha pode virar pano de chão. E lembre-se que um objeto que você não precisa, mas pode ser útil para outra pessoa. E o quinto R da sustentabilidade é recicle. Só depois de conjugar esses outros 4 verbos é que poderíamos planear o descarte adequado de materiais e objetos para viabilizar a reciclagem. Mas como já vos disse, ainda em Cabo Verde não existe um sistema de recolha seletiva gerida pelo governo. A alternativa que temos é reduzir e reduzir a quantidade de resíduos que nós, consumidores, produzimos. Para finalizar, eu termino com uma frase que iniciei o programa. Acreditamos que toda a ação conta para um mundo mais sustentável.
Esperamos que essas dicas tenham sido úteis e que pô-las em prática só depende de si, ouvinte. Voltamos para a semana com mais informações valiosas para o consumidor consciente. Até lá! E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se, porque sócio da ADECO é um consumidor empoderado. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco, em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa informativo. Mas como já sabem, a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 3230, 527 36 45. Praia 971 38 74, Sal 955 3302. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saluan e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.